Muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da série aqui na Escola Waldorf Rudolf Steiner, que pretende abordar a vida pós-escola de alunos que saíram daqui. Então, hoje a gente tem aqui como convidada a Rebeca Gonçalves, ex-aluna da escola e que tem uma história interessantíssima que ela vai contar para vocês daqui a pouquinho. E aqui ao meu lado a professora Andressa, que dispensa apresentações de biologia. Professora Eva de tecnologia aqui com a gente, que também então junta hoje, né, biologia e tecnologia, que a gente tem aí a Rebeca Gonçalves, a nossa astrobióloga. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom. Então, Rebeca, você vai contar pra gente um pouquinho do que você tem feito, porque parece que você andou viajando bastante por aí, hein? O que você faz da vida? Conta pra gente. Eu sou astrobióloga. Olha só. Sou astrobióloga especialista em agricultura espacial. Então, eu me graduei em biologia, né, pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, e depois eu fiz um mestrado em astrobiologia pela Faculdade de Wageningen, que fica na Holanda. Essa universidade é a melhor universidade do mundo em estudos agrícolas, né? Acima de Harvard, Oxford e tudo mais. Assim, realmente é um polo, né, de agricultura, e então eles tinham uma mega estrutura lá e tudo mais. E lá eu fiz a minha tese de mestrado em agricultura marciana, e eu publiquei recentemente, um artigo científico sobre essa tese em ciência aberta, né, numa revista científica chamada PLOS ONE, agora em maio. E daí, hoje, eu trabalho na Agência Espacial Brasileira como consultora astrobióloga para projetos em agricultura espacial deles. Uau, muito interessante. E a professora de biologia deve ter também muitas algumas questões, perguntas, sobre curiosidades também. Que interessante. Você teve biologia no ensino médio, astronomia também no fundamental. O que te levou a fazer biologia, né? E a astrobiologia depois? Por que juntou, né, biologia e astronomia? Astronomia, inclusive, eu tive na sexta série, né, aqui na Steiner. Eu sempre cresci com um fascínio, assim, pelo espaço, né? Então, quando eu era pequenininha, eu tinha um tio que era astrônomo e ele sempre me contava sobre as estrelas, as constelações. Assim, a primeira coisa que eu lembro de decorar na vida é a ordem dos planetas, né? Assim, é um mantra pra mim até hoje. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Netuno, Plutão. Então... Trava-língua. Trava-língua. Então, eu sempre cresci, assim, com esse fascínio pelo espaço, né? Lembro que adorei a época de astronomia, né? Aqui na Steiner, a gente foi para Brotas, olhar o céu e, assim, sempre fui fascinada pelo céu. Então, aquela viagem foi muito marcante para mim também, né? E biologia também cresci, sempre amei biologia. Eu era daquelas crianças assim que secava passarinho no quintal, que caía morto no quintal, assim, né? Caçava minhoquinha. Então eu sempre também gostei muito de biologia. Daí quando chegou a hora de decidir uma faculdade, né? Para mim eu estava entre biologia e eu gostava muito do setor espacial, mas não chegou em mim a informação de que o setor espacial era mais do que ser astronauta. Assim, eu com 18 anos eu imaginava que para trabalhar com o setor espacial você tinha que ser astronauta. Eu falei, não vou ser astronauta, né? Assim, não sabia nem como, por onde começar, né? Pra mim também era só astronauta da NASA, só que existia, não existia os outros, assim. E então eu escolhi fazer biologia na graduação, fiz muito feliz porque também amava biologia. E daí eu tava com 28 anos, eu tenho 32 anos hoje, né? Então com 28 anos eu tava morando na França e eu tava assim numa crise existencial um pouco do que eu queria fazer da minha vida. E a minha irmãzinha caçula me perguntou, mas do que você gosta? Qual que é a sua paixão? Eu falei, minha paixão é biologia, mas também sempre gostei muito do espaço. Então, e daí eu falei, se houvesse, né, uma coisa que juntasse os dois, seria maravilhoso, mas não deve existir. Daí eu fui fazer um Google ali e descobri esse termo, astrobiologia. E eu tive, assim, um mind-blowing, assim, na hora, né? E daí fui atrás de onde que eu poderia estudar, fazer um mestrado, né, em astrobiologia. Encontrei esse orientador na faculdade de Wageningen, na Holanda, e que ele era um especialista em agricultura espacial. Então ele fazia
Ele era o maior especialista do mundo em agricultura espacial, né? Ele fazia vários experimentos com solo marciano, solo lunar, né? Que a gente chama de regolito marciano, regolito lunar. E ele aceitou eu ser orientada dele, né? Orientanda, né? E daí fui, e assim comecei a cursar astrobiologia. Foi aí que eu entrei na astrobiologia. É uma matéria super nova, né? Se a gente for Sim, pensar. sim. Então, a astrobiologia a gente olha como se fosse a vida também fora. Sim, exatamente. A astrobiologia tem duas vertentes, né? Então, a gente tem a vertente da... Então, assim, em geral, a astrobiologia é o estudo da origem, evolução e futuro da vida no universo. A biologia, ela cuida da vida na Terra, né? E a astrobiologia cuida da vida no universo. Então, tem a vertente 1, que é a busca da vida no universo. Então, assim, a grande pergunta, né? Estamos sozinhos? Exato. E onde está todo mundo, né? Então, uma vertente aí estuda as assinaturas biomoleculares dos planetas, né? Geologia de Marte, sempre procurando vida em algum lugar. E a outra vertente, que é a vertente que eu me inseri, é o futuro da vida no universo. Então, para a gente continuar a nossa exploração do universo, né? Então, assim, a gente vai logo ter uma base na Lua, depois uma base em Marte, para fins científicos mesmo. É sempre fins científicos, né? Que a gente faz, assim. Então, os astronautas que vão estar lá nessa base lunar, nessa base marciana, vão precisar comer, né? Todo mundo precisa comer. Então, eu me especializei em agricultura espacial, como alimentar as pessoas que vão estar no espaço ou que vão estar nessas bases extraterrestres, né? Extraplanetárias. Interessante. E isso se reverte de alguma forma para a nossa existência atual aqui na Terra? Sim, muito, total. Isso é ótima pergunta, assim, porque realmente muita gente me pergunta, mas por que, né, estudar... Fora. Plantar pensando. coisa em Marte se na Terra tem tanta gente passando fome na Terra. E assim, é uma pena que isso não chega na mídia, assim, mas toda a tecnologia que é desenvolvida para qualquer coisa do setor espacial, ela sempre é revertida para o benefício da Terra. Então, a gente tem várias tecnologias no nosso dia a dia que a gente usa, né? GPS, telefonia, internet, câmera de celular, roupa de bombeiro, como que fala? Memory foam, milhares de tecnologias, luz de LED, tudo, assim, um monte de coisa. Que a gente usa assim, no nosso dia a dia, que vieram provenientes de uma pesquisa para o setor espacial. E na agricultura espacial não é diferente. Então, hoje a gente tem um sistema de agricultura que a gente chama de fazenda vertical, ou fazendas indoor, que são fazendas dentro, assim, né, de espaços em estufas, assim, que são super produtivas, você produz coisa o ano inteiro, né, independente do clima, geada, seca, você produz mais alimentos com menos recursos, otimiza 80% da água. Então, essa tecnologia toda que a gente já usa na Terra foi desenvolvida para o espaço. Como se fosse um solo degradado que você vai plantar ali. Então, essa é outra tecnologia, na verdade, né? Então, também a gente está desenvolvendo tecnologias para transformar o regolito marciano e lunar, né? Então, eu tenho até aqui um vidrinho de regolito marciano. De presente. Eu quero um também. A professora já pediu, já. De presente. Então, essa terrinha de Marte, né? Ela é feita pela NASA. Então, a gente nunca trouxe amostras de Marte para a Terra. A gente já trouxe amostras lunares, né? Então, da Apollo 11 e Apollo 17, essas missões da NASA, né? Trouxeram toneladas de regolito lunar. Bastante. Da Lua, assim, para cá, né? Marte a gente ainda não fez. Uma missão vai ser feita, que chama Mars Sample Return Mission. Mas ainda não tivemos. Então, o que temos hoje para trabalhar é esse solo que a NASA produz. Ela pega essa terra de dentro de um vulcão do Havaí, ou de um deserto de Mojave, que chama, e daí a NASA manipula essa terra, de modo que o resultado final aí é um match
quase perfeito ao que a gente tem em Marte, porque lá em Marte a gente tem todos os rovers, que a gente manda dados pra gente de como que é a Terra, etc, né? Então, mas o que acontece com essa Terra? Ela é uma Terra muito estéril, né? É totalmente inóspita, não tem nada de vida, nutrientes, nada. E o que a gente tem o objetivo, né, um dos objetivos da agricultura espacial, dessa pesquisa, é fazer a regeneração dessa Terra. Enriquecer o solo. Exatamente. Então, então transformar esse regolito inóspito em solo fértil, em solo marciano fértil. E aqui na Terra, a gente tem um grande problema com a degradação do solo. Então, na Terra, 40% dos solos férteis da Terra já foram degradados. No Brasil, é 15% dos solos férteis do Brasil, da área agrícola do Brasil, 15% já foi degradado. É muita coisa. São 28 milhões de hectares que sofreram essa degradação. Então, a degradação é a perda de qualidades físicas ou químicas ou biológicas do solo, né? Então, que sofreram essa degradação por conta de mudanças climáticas ou de ações humanas, como a monocultura. E isso significa que a terra é perdida, não dá mais para crescer nada cresce cultivar lá, alimento. Né? Então, na agricultura espacial, essa tecnologia que a gente quer regenerar o regolito marciano e lunar, imediatamente pode ser transferida para regenerar os solos degradados da Terra. Então é vice-versa, né? É muito vice-versa. Mútuo. Nossa, é uma mão, duas mãos, assim, uma via de duas mãos. E aqui assim. no Brasil também deve ter algum exemplo de solo que isso se aplicaria na regeneração. Sim. Muitos solos degradados, mas também solos inférteis como na Caatinga, né? Tem muitas terras que a gente poderia, claro, sempre pensando no cuidado da biodiversidade. Como é que você faz para... Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora teve a maior parte das suas terras degradadas. Né? Então, assim, isso imediatamente reverte para locais onde tiveram, né, enchentes ou coisas assim, né, geadas. Sim. E eu tenho uma curiosidade, antes da gente continuar falando sobre, né, o experimento, enfim, o processo todo do seu projeto. Você coloca no seu Instagram, né? Aluno Waldorf dá certo. Não podia deixar de perguntar. Por que o aluno Waldorf dá certo? Dá pra ver muito. Você pode falar um pouquinho? Sim, a gente ouve muito falar assim, né? Eu fui aluna Waldorf do 3º ano ao 12º, né? Aqui na Steiner, eu fiz até o 9º e depois eu fiz numa escola Waldorf da Inglaterra, até o 12. E a gente ouve muito falar assim, aluno Waldorf só vira artista. E assim, não poderia ser o contrário, assim, né? A gente também vira cientistas, engenheiros, eu tenho um amigo que é piloto de avião, assim, né? É uma diversidade de coisas que aluno Waldorf vira. E eu acho que isso vem muito dessa educação de base que é muito generalista, assim, né? Então, cuida não somente da parte intelectual da criança, né? Mas também, e do jovem, mas também de toda a parte de inteligência emocional, comunicação, né? Inteligência interpessoal, criatividade, habilidade manual. Assim, tem uma série de coisas que nós humanos somos, né? E que a pedagogia Waldorf ajuda muito a fomentar todos esses lados, né? O todo, né? Então, a gente sai... Ex-alunos Waldorf são pessoas que se destacam muito no mercado por serem pessoas muito completas, né? Então, muito habilidosas em várias áreas diferentes. E comigo foi igual, assim, eu sempre me destaquei muito por conta disso, assim. As pessoas falam, nossa, Rebeca, mas você faz de tudo, sabe fazer de tudo. Quebra uma lâmpada, você conserta, né? Quebra um computador, você conserta. Assim, você é uma pessoa super completa, comunicativa. E isso... Eu dou muito crédito à educação Waldorf, assim, que me fez essa pessoa, assim, equilibrada. Né? Desculpa. Não, imagina. Só para completar, então, desenhos na faculdade de biologia. Nossa, eu era a melhor da sala. Era. Eu ia perguntar uma coisa parecida, que nesse caminho, prática, saindo da escola, como que foi essa transição de uma escola Waldorf para esse mundo lá fora? Para mim foi uma transição normal, assim, também tem muito esse mito, né? Tipo, a gente cresce numa bolha, daí vai pro mundo real e outra coisa. Assim, ao contrário, eu me sentia muito melhor preparada para lidar com o mundo real, assim, porque eu tinha aí essas várias habilidades, assim, eu tinha muita confiança em mim mesma, né, confiança de que eu ia dar conta de fazer qualquer coisa que viesse no meu caminho, e que eu me sentia muito livre para poder, né, seguir o que eu quisesse seguir. Seu próprio caminho. Então, assim...
essa liberdade, esse senso de liberdade com um senso de confiança, né, autoconfiança, é um casamento muito bom, né, porque assim, é aí que eu vim parar em astrobiologia, porque quem que fala, você é astrobióloga, né? Tipo assim, me ajudou no meu caminho. Então, quando eu, assim, ali no meio do caminho, né, eu acabei trabalhando na Agência Espacial Europeia, que é a NASA da Europa. Até esse daqui é o loginho deles, né? E lá, assim, como eu já tinha feito de tudo na vida, né? Eu já tinha viajado 25 países sozinha, tinha fundado empresa de marketing digital, organizado o evento do TEDx. Tinha feito várias coisas já quando eu cheguei ali, já era generalista, né? E daí eu cheguei ali, quando eu apliquei lá pra ESA, a minha chefe falou assim, Rebeca, eu nunca achei que a gente ia encontrar alguém que pudesse ser para essa vaga, porque eles precisavam de alguém com background em ciência, em comunicação, em organização de eventos, em marketing digital e que falasse várias línguas. E eu me encaixava em tudo porque eu tinha essa natureza generalista que a Waldorf me embasou, né? E ela falou pra mim depois, ela falou, nossa, quando você chegou seu currículo, eu joguei os 50 currículos fora da mesa, assim, e te contratei, assim, encaixei como uma luva. E sempre me destaquei em ambiente de trabalho, assim, sempre me destaquei mesmo por ser uma pessoa muito equilibrada mesmo, assim, né, comunicativa, mas também muito focada no trabalho, produzir os melhores desenhos. Proatividade. Proatividade, trabalhar bem em time. A própria biologia, a própria pedagogia usa muito a observação, né? Sim. Então eu acho que é isso que também ajuda, né, nesse processo desse todo que você tá vivendo hoje. Com certeza, sim, com certeza. Saiu esses dias uma matéria sobre água em Marte, né, que é do tamanho de um oceano aí, né, devido à profundeza, enfim. Então, a gente tendo ali água, né, em Marte, um solo que a gente pode considerar como fértil depois desse tratamento, a gente consegue, então, entender que ali possa existir vida e a gente habitar outras espécies ou surgir outras espécies, enfim. Essa é uma grande pergunta, né? Será que tem vida em Marte? Eu conheci um dia, porque eu sempre andei por ali, por esses meios, NASA, ESA, etc, assim, né? Eu conheci um cara que chamava Jim Green. Ele é um ex-chefe cientista da NASA, do setor planetário. O título oficial dele era Imperador Marciano. Nossa, já existe isso. Pois é, Imperador de Marte, era o título oficial dele da NASA, tipo assim, né? E ele era um mega especialista, e eu fiz essa pergunta pra ele, eu falei, Jim, você acha que tem vida em Marte? Ninguém melhor pra responder, né, do que esse cara. E ele falou, Rebeca, eu acredito piamente que tem vida em Marte. Olha aí. Eu fiquei arrepiada. Falei, como assim? Me conta mais. E ele falou, porque assim, a gente, até hoje, a gente já mandou vários rovers, né, pra Marte. Rovers são aqueles robozinhos, né, que vão pra Marte. Mas esses rovers, eles só cavocaram 5 centímetros, né, da superfície marciana. E qualquer vida que tenha lá em Marte vai estar pelo menos 2 metros abaixo da Terra. Porque é aí que não chega a radiação, né? Porque Marte não tem nem atmosfera, nem campo magnético. Então, a radiação solar é 100 vezes mais alta na superfície de Marte. Então, nada sobrevive. Mas 2 metros debaixo da Terra sobreviveria. Ninguém chegou lá. Tem muita água lá, né, debaixo da Terra. Vida. Tanto debaixo da Terra quanto nas capotas polares. Tem muita água congelada na superfície mesmo. Então, não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Na verdade, tinha uma missão da ESA, chamada Rosalind Franklin, que era um robozinho, um rover, né, que tinha uma furadeira de 2 metros, que ia perfurar o solo 2 metros abaixo da Terra, procurando vida. E, infelizmente, quando ela ia lançar essa missão, houve lá a guerra da Rússia com a Ucrânia, e a Rússia estava provendo o lander, que chama, né? Que é a coisa que pousa o robô. Então, a gente tinha o foguete, a gente tinha o robô, mas a Rússia tinha o lander. Puxa. E daí, quebrou, né? As relações. E até hoje, esse robozinho tá lá, assim, no galpãozinho. Tá enferrujando. Esperando o lander. Esperando o lander. Quem Rosalinda sabe Franklin. Rosalind Franklin. Quem descobriu o DNA. Exatamente. É linda essa missão. Lindo isso. Que bonito. E qual o sentido de se ir para Marte, para eventualmente se habitar o planeta ou buscar a vida? Qual o sentido disso para você? Pra mim? Pra você. Pessoalmente? Pessoalmente. Eu acho que a gente vai conseguir
ter muitos avanços na ciência com isso, assim. E todo avanço na ciência beneficia a humanidade, né? Sempre é de benefício, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que a gente vai descobrir muito tanto sobre as nossas origens, né? Então, de onde que a gente veio, caso a gente descubra a vida ali, né? Porque imagina, tem duas possibilidades de descobrir vida em Marte. Ou a vida é igual à Terra, ou seja, a base de DNA, ou a base de carbono, ou a vida é totalmente diferente da Terra, a base de sílica, né? Sílica ou qualquer outra coisa. E essas duas possibilidades são igualmente fantásticas. Porque se é igual à Terra, isso quer dizer que a vida talvez tenha surgido aqui dentro do sistema solar e passou de planeta em planeta, e que a vida no sistema solar deve ser muito rica, né? Deve ter vida lá nas luas da Europa, nas luas de Júpiter, né? Europa, enfim, Io, e se for muito diferente, quer dizer que a vida é muito abundante no universo. Porque se a gente encontrou uma forma de vida completamente diferente no planeta vizinho, imagina o quanto de vida deve ter nesse universo. E isso é arrepiante, assim, eu acho. Isso que eu ia falar, não sei, é assustador, né? Descobrir que tem um mundo novo. Alucinante, exatamente. Então, assim, os avanços científicos eu acho que vão ser muito importantes para a humanidade, sempre pensando em trazer os benefícios para a Terra, né? Então, essa cultura é uma cultura mesmo dentro do setor espacial. Todo cientista que faz qualquer pesquisa que tem a ver com o setor espacial, né? Então pode ser engenheiros espaciais ou astrofísicos ou astrobiólogos. Existe essa cultura dentro do setor espacial que toda pesquisa deve gerar resultados que beneficiem a Terra também. Então, assim, não é pra gente, pra comunidade espacial, não é uma opção, tipo, se beneficia a Terra, melhor. Não, deve. E se não beneficia a Terra, muda a pesquisa para que beneficiem, né? Eu vi isso muito de primeira mão. Quando eu trabalhava na ESA, eu trabalhava no setor comercial da ESA que fazia a ponte entre pesquisadores da Terra e pesquisadores, os astronautas aqui no espaço, né, as pesquisas do espaço. A gente mandava as pesquisas deles para a Estação Espacial Internacional. E os pesquisadores tinham que fazer lá uma application ali, né, uma inscrição ali. E tinha uma caixinha, assim, nesse formulário, que falava quais que são os benefícios da sua pesquisa para a Terra. Era uma caixinha que era obrigatória responder. E se o pesquisador não respondia essa caixinha, a pesquisa dele nem era considerada. Não era considerada. Joga fora, vem o próximo. Então, assim, é realmente uma coisa muito importante. Sempre é prioridade para nós do setor espacial que toda pesquisa beneficie a Terra. Posso fazer mais uma pergunta? Deve. Na sua pesquisa, tomate, ervilha e cenoura. Tem um porquê, né? Não foi uma coisa assim, vamos escolher, né? Tem alguns motivos, do fruto, da leguminosa e da raiz. Por quê? Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, não foi à toa, né? Que a gente escolheu essas espécies. Tem uma série de requisitos primeiramente, né? De requisitos de qualidades das espécies que a gente precisa levar em consideração, né? Então, a NASA tem um documento completo ali com esses requisitos. Então, por exemplo, as plantas têm que ser muito nutritivas, tem que ser fácil de manusear, elas precisam ser, de algum modo, resistentes à radiação ou à microgravidade, né? Tem que ser pequenas. Então, tem uma série de requisitos aí que eu levei em consideração ao escolher as espécies. E como o meu experimento era sobre policultura, a policultura, ela junta aí, né, espécies com qualidades complementares, né? E daí, elas juntas ajudam uma a outra a crescer mais utilizando menos recursos. Então, o meu objetivo da minha pesquisa era como otimizar os recursos de um sistema agrícola marciano, mas também terrestre, que eu tinha os controles ali com o solo da terra e areia, né? E a gente escolheu essas espécies porque a ervilha
Aliás, a ervilha, quem me deu essa dica de usar ervilha foi um agricultor biodinâmico. Eu ia te perguntar Eu tava a ponto Eu ia te perguntar isso. Eu pesquisei vários experts, né? Inclusive um agricultor biodinâmico, e quem me deu a dica da ervilha foi ele. Então a ervilha ela é uma leguminosa, que a gente chama. E as leguminosas têm como se fosse um superpoder de fazer uma parceria simbiótica, né, com uma bactéria ali na terra, e essa bactéria ela transforma o nitrogênio que está no ar em amônia ali no solo, amônia é uma forma de nitrogênio que a planta pode se nutrir, né, pode utilizar. Então, ela é como se a ervilha produzisse ali o próprio fertilizante do sistema, né? Então é assim que se otimiza os recursos, porque você precisa de adicionar menos nutrientes de fora. Autossustentável. É uma coisa né? autossustentável, autossuficiente. Os tomates, eles produzem uma substância que ajuda que induz o crescimento dessas bactérias na raiz da ervilha. E ele também produz sombra para cenouras, que elas são mais sensitivas ao calor. E as cenouras é uma raiz, né? Então elas ajudam a arejar ali o solo, né? Então, porque o solo marciano ele é muito compacto. Se molhar. Se molhar, vira um bloco de argila. É isso mesmo. Era assim, muito fininho, parecia um pó de cimento, né? Tanto que quando eu entrava lá na estufa, né? Eu saía, parecia uma marciana cheia de... Toda vermelha. Toda vermelha, pozinho de cimento, assim. Era, assim, então... Essas são as qualidades complementares, né? Dessas três espécies. E deu certo, né? Deu super certo. Por isso que teve tanta repercussão, né, na mídia, porque esse artigo científico que eu publiquei, né, foi exatamente sobre isso. E a gente descobriu, os resultados da nossa pesquisa foram que os tomates, quando plantados junto com a ervilha e cenoura, então quando plantados aí na técnica de policultura, eles deram o dobro de tomates comparado aos tomates da monocultura. E não só deram o dobro de tomates, como também amadureceram mais cedo, as plantas eram mais viçosas, maiores, né, com mais ramificações. Então, super, assim, o tomate super se aproveitou muito bem desse sistema. E se a gente conseguiu que o sistema funcionasse para uma das espécies, agora é a pesquisa de base, né? Só Sim. a gente crescer. Porque eu fui a primeira pesquisadora do mundo, não só a primeira mulher, mas a primeira pessoa do mundo a publicar um artigo sobre policultura na agricultura espacial. Porque a policultura já é uma coisa usada na Terra, né? É uma técnica ancestral, usada pelos maias, né? Enfim, e na biodinâmica, etc. Mas eu fui a primeira a pegar essa técnica e colocar ela ali num âmbito espacial, para ver se dava certo também com o regolito marciano, né? E deu certo. Obrigada. Parabéns, sensacional. E, Rebeca, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô muito curiosa. Você voltou aqui para esse espaço, um lugar onde você cresceu durante muitos anos. Isso deve ter te marcado de alguma forma. E quais sensações estar aqui de volta isso te causa? Muito legal, né? Estar aqui de volta. Acabei de reencontrar minha professora de classe, a dona Ivani. E nostalgia, né? Eu tinha minhas aulas de tutoria aqui nessa sala que a gente tá agora com a dona Cristiane. Dá uma nostalgia mesmo, assim, mas também uma gratidão, né? Por todo o percurso Waldorf, que pra mim foi muito importante, né? Pra mim deu muito certo. A Waldorf não dá certo pra todos, mas pra mim deu muito certo, assim, né? Deve ter te marcado com algumas características que você deve levar até hoje na sua vida. Sim, né? Sim, com certeza. E na verdade é engraçado, você falou características assim, né? Eu conheci uma mulher dentro da NASA que ela era a responsável por selecionar os astronautas, né? Então ela fazia toda a seleção dos candidatos astronautas, que eles recebem assim 10 mil candidatos, né? Quando eles abrem as vagas, e daí eles vão selecionando, assim. E ela me contou, assim, uma coisa que não é nem pública, assim, você não consegue encontrar essa informação em lugar nenhum. Fora dos registros. Nem sei se a NASA vai vir aqui agora vai cortar as câmeras se eu falar isso pra vocês. Mas ela compartilhou comigo a lista de critérios que a NASA usa para selecionar os astronautas. E, cara, é interessantíssimo, assim, porque você imagina, assim, que o primeiro critério seria, assim, o cara ser um gênio, super técnico, né, uma pessoa super inteligente, etc, assim, mas não, a primeira coisa dessa lista é o autocuidado. Então, a NASA procura pessoas que tenham esse senso de
cuidar de si mesmas para que elas possam, então, cuidar da sua tripulação também, né? Porque no espaço, eles dependem muito um do outro. São tripulações muito pequenas, né? E eles têm que confiar um no outro e cuidar um do outro sempre. Então, a primeira coisa dessa lista de critérios é o autocuidado e a segunda é criatividade. Então, assim, né? Tá acima de ser gênio está a criatividade. E é muito engraçado porque o resto dessa lista, assim, é um ex-aluno Waldorf. Essa lista são características de ex-aluno Waldorf, assim. Tem inteligência emocional, trabalhar bem em pequenos grupos e também trabalhar bem em grandes grupos, ser líder, mas também ser um bom seguidor e poder step up, né, como líder quando precisar. Assim, é uma lista só soft skills que um aluno Waldorf tem por natureza quando ele se gradua, né? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa lista, assim, eu lembrei assim, nossa, parece tô lendo o perfil de um aluno Waldorf aqui, né? Então, isso é muito interessante, né? Fica a dica para os futuros astronautas, Fica a dica né? para os futuros astronautas, assim, ó, ex-aluno Waldorf já tá meio caminho andado para ser astronauta já. E criatividade, eu lembro que você tocava violino. Tocava violino. E aí, o que aconteceu com a música na sua vida? Então, depois do violino, eu passei pra flauta transversal, né? Sempre gostei muito de flauta, daí tem que esperar lá o ano certo, né? Pra passar pra flauta transversal. Quinto ano, acho, quinto, sexto, assim, né? E hoje a flauta faz muito parte, assim, da minha vida. Assim, sempre que eu tô... Não sei, nem alguma crise, assim, eu pego minha flauta pra tocar e toco, assim. Mas ela também foi já muito minha companheira nas minhas viagens. Então, eu sempre levo minha flauta nas minhas viagens. E sempre que eu tô viajando, eu paro e toco flauta nas praças dos países que eu tô visitando. Porque sempre que eu viajo, eu sou mochileira, né? Então, eu não viajo assim, ficando em hotel. Não é uma viagem cara que eu faço, é uma viagem de mochilão, né? Então, ficou hospedada de graça na casa das pessoas, ou ali em hostels, e sempre me virando de dia a dia. E a flauta sempre foi a minha companheira de viagem, assim. Eu sempre tenho a música comigo, né? E, nossa, já fiz muita grana tocando na praça. Toquei na praça de todos os lugares. Não sei se tu foi um chapeuzinho ali. Nossa, já fiz muita grana, assim, em Paris. Todo Japão até, já toquei flauta, assim. Quando você diz que passando por alguma crise você toca a sua flauta, por quê? O que te traz? Ai, me traz, assim, calma. É como se fosse o meu safe space, assim, né? Meu lugar, meu porto seguro, assim. Eu me sinto conectar, me ajuda a conectar, assim, um pouco comigo mesma. É sempre um lugar que eu volto, assim, e pego minha flauta e toco, assim. Que bonito. Não que eu seja excelente, né, gente? Parece que eu sou, tipo, flautista. Tipo, não, eu toco bem, assim, né? Básico, mas te ajudou muito, é pra mim, né? Tipo, toco pra mim, assim. Isso é muito importante, né? A gente ter esse lado de se escutar, sim, né? Sim. Então você trouxe isso de alguma forma, carregou com você desde lá de trás, né? Daqui. Sim. Né? Desde aqui. Bacana. Então você fala muitas línguas também, que você já pelo jeito viajou o mundo afora. 25 países, né? De mochila. Girou por aí, né? Sim, eu falo um pouquinho de 8 línguas. 8 línguas. Mas foi de viagem mesmo, assim, né? De morar, também morei em alguns países, assim, né? Então, eu falo, inglês e português, né? E espanhol também, que eu morei na Espanha também um tempinho. Mas falo um pouquinho de francês, italiano, alemão, holandês e japonês. Uau, também. Que legal. No Japão eu aprendi que eu fiquei... No Japão eu fiz 3 meses de mochilão. Eu atravessei o Japão de carona por 3 meses. Ficando só em sofás de pessoas locais. E tocando flauta pra E tocando eles. flauta. Assim, foi uma viagem que eu gastava $5 por dia. Era uma viagem de graça. E o Japão, que é um lugar que costuma ser caro, né? Nossa, o Japão é caríssimo, caríssimo. E é muito legal, assim, foi uma viagem incrível, porque eu tive muito contato com as pessoas locais, que eu só fiquei na casa de pessoas locais, eu não fiquei em nenhum hostel. E eu não peguei também nenhum transporte público, era tudo carona. Então, assim, eu tinha muito contato, né, com as pessoas locais. E isso foi muito enriquecedor. E eu acho que isso faz um pouquinho também parte de quem eu sou, assim... Como já viajei em muitos países, assim, eu tenho esse amor pela terra, sabe, assim, eu amo muito o espaço, mas eu amo muito a terra, eu gosto muito dessa interculturalidade, assim, né, de estar em ambientes com várias culturas diferentes, ou de aprender sobre culturas diferentes, assim, isso faz muito parte de quem eu sou também, né.
Então, calma aí, espera um pouquinho. Conta pra gente como é que era isso de você ir Dormir na casa de pessoas, isso. pegar carona e dormir na casa das pessoas. Você não conhecia os seus anfitriões? Uma dica. Eu, inclusive, tenho um blog de viagens, chama rebecagonçalves.com.br, onde eu dou essas dicas de como viajar sozinha de modo seguro, né? E com pouco dinheiro, né? E com pouco dinheiro. Tipo, o objetivo do blog é como viajar de graça pelo mundo. E uma das coisas é essa dica da acomodação. Então, tem um aplicativo que chama Couchsurfing. Então, eu usava o Couchsurfing, que é um aplicativo super seguro, baseado em referências, né? Como se fosse Uber, assim. E daí, você deixa referências para o anfitrião deixa referências para você. E ele tem, assim, milhares de pessoas no mundo inteiro que abrem as suas casas para viajantes, para receber viajantes de graça. E daí, a troca, né? É essa troca de cultura. Então, o viajante troca a cultura dele pela acomodação. Você já deve ter recebido gente também? Sim, claro. Sempre recebo. Já recebi russo, alemão, austríaco. Que bacana. É muito legal. Esse aplicativo é excelentíssimo, assim, muito legal. Você foi pra fora, né? Terminou seu mestrado na Holanda, não foi isso? Foi. E depois decidiu voltar, trabalhou na Agência Espacial Europeia. Europeia e voltou agora pro Brasil, né? Por decisão sua. Sim. Me fala um pouquinho, por que, assim, voltar para casa? Sim, é uma boa pergunta. Quando eu trabalhava na Agência Espacial Europeia, né, na ESA, eu conheci alguns outros brasileiros que trabalhavam lá também. E eu tava na Europa, eu fui pra Europa muito jovem, né? Eu tinha 14, então metade da minha vida foi lá, da minha juventude mesmo, os anos formativos foram lá, assim, né? E eu conheci alguns brasileiros na ESA, e eles eram, assim, pessoas incríveis, geniais, super competentes, só que eles não tinham espaço para trabalhar no Brasil. Assim, eles me compartilharam, né, que eu perguntei, por que vocês estão aqui, não no Brasil, né? Eles compartilharam assim, no Brasil não tem oportunidade para ciência, é um desafio, né? O Brasil tem esse desafio, assim, desse fomento da ciência, de incentivo à ciência mesmo, né? E eu fiquei chocada com essa informação. Assim, eu fiquei realmente chocada. Sim. Assim, como assim? Porque eu cresci numa outra realidade, assim, né? Onde o incentivo cresci numa grande, realidade, né? onde tem muito incentivo à ciência. Assim, nossa, ambas as universidades que eu estudei, nossa, era uma mega estrutura, um mega financiamento, né, de pesquisas, etc. Então, eu não estava acostumada com essa realidade, assim. Foi para mim um choque de realidade mesmo. E falei, nossa, mas como assim? Tipo, uma pessoa que quer fazer ciência, mas não pode? Não dá? Não consegue. Não consegue? Como assim? E daí eu decidi, eu tinha um emprego, né, lá na ESA, era um bom emprego, ótimo, inclusive, e decidi, assim, por vontade própria mesmo, retornar ao Brasil para ajudar a ciência brasileira, para fomentar a ciência brasileira mais, assim, né? E criar essa oportunidade, principalmente para os jovens, e principalmente para jovens de escolas públicas. Então, hoje eu dou muita palestra em escolas públicas, né, incentivando, assim, não somente a ciência, mas o STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? E é muito gratificante esse trabalho mesmo, porque você vê o brilhinho, assim, nos olhos dos jovens, quando eles veem uma pessoa que é jovem também, brasileira, mulher, e que chegou onde eu cheguei, né? E eles falam assim, meu Deus, se ela consegue, eu também consigo, né? Então é muito gratificante ver esse brilhinho, assim, que dá. E eles perguntam muitas coisas, é muito legal, assim. E então eu faço todo esse trabalho de comunicação da ciência com jovens, né? E através do meu Instagram também, faço bastante comunicação através do meu Instagram. E dentro da Agência Espacial Brasileira, que é onde eu estou agora, eu trabalho em parceria com um grupo aqui que chama Space Farming Brasil. Então, esse grupo foi um grupo que se formou através de um acordo que o Brasil assinou com a NASA. Então, o Brasil assinou um acordo que chama Artemis Accords, Acordo de Artemis. Artemis é o novo programa Apollo, que vai levar as pessoas para a Lua de novo, né? E na mitologia grega, Artemis era a irmã gêmea de Apolo. E chama Artemis essa missão porque vai levar a primeira mulher à Lua, né? Então,
E o Brasil assinou esse acordo de Ártemis, que é um acordo de cooperação e colaboração internacional, assim. Então, por exemplo, das naves sempre terem o mesmo plug, para a gente poder, né, compartilhar plugs ali na Lua, etc. Coisas básicas, assim. Uso pacífico do espaço, né, de colaboração internacional. Tem muita coisa, muito disso no setor espacial. E o Brasil foi um dos 43 países signatários desse acordo. E o Brasil se comprometeu a estudar, a pesquisar sobre agricultura espacial. Então, cada país se comprometeu ali com um pouquinho do objetivo da missão Ártemis, que é ter uma base na Lua, né? E o Brasil, nós já somos o celeiro do mundo. E agora seremos o celeiro do espaço, né? Então, a gente já tem toda a tecnologia e inovação aqui pela Embrapa, né? Assim, a gente tem... a agricultura é um lugar muito forte, é uma coisa muito forte no Brasil, né? Que aí sim a gente recebe muito incentivo e é muito legal, né? Tem muito dinheiro ali envolvido, muito financiamento, né? E então, quando o Brasil voltou, né? Então, a Agência Espacial Brasileira estava lá na NASA, assinou, voltou com o objetivo de agora, então, fazer essa pesquisa de agricultura espacial para alimentar as bases lunares em geral, né? E daí esse grupo Space Farming Brasil é um grupo de 30 cientistas, os top cientistas do Brasil, tanto em agricultura como em engenharia espacial, se juntaram, muitos da Embrapa, então é até um acordo em parceria com a Embrapa, e eles se juntaram para fazer pesquisas de agricultura espacial, e eu faço parte desse grupo. Que legal, olha só. Não precisava nem acreditar, tenho certeza que estaria entre os 30. Então eu sou consultora pela parte da Agência Espacial Brasileira e faço parte desse grupo também, né? Então é aqui que eu estou agora fomentando a ciência e trabalhando com a ciência brasileira para levar a ciência brasileira para o espaço, para o mundo e para o espaço, né? E você se vê em alguma expedição fora? Me vejo. Sim. Opa, temos Se tiver alguém ouvindo, tá? Eu quero ir para Marte, eu quero ir para a Lua. Uau! E quais são suas perspectivas no futuro? O que você acha que profissionalmente, que caminho você vai trilhar? O que você espera, anseia? Como dá para ver, né? Eu sou apaixonada por essa área de agricultura Olhinho espacial. brilha, Meu olhinho demais, brilha, gente, né? brilha muito. Então, assim, pretendo continuar na área de agricultura espacial, mas em paralelo também pretendo continuar muito na comunicação da ciência, principalmente para jovens e principalmente para jovens meninas, né? Porque eu vejo que as meninas são as que mais brilham os olhinhos quando elas me veem, assim, né? Muito legal, assim. Então, realmente fomentar e incentivar que mais jovens brasileiros de todas as, né, lugares aí que possam subir e fazer ciência, acreditar, né? Acreditar Nossa, que podem fazer a diferença com a ciência e se tornarem cientistas se eles quiserem, né? Então, assim, eu acho que isso é o justo, assim, das pessoas serem livres para se tornarem o que quiserem sem nenhuma crença limitante. Porque hoje tem crença limitante, tipo, eu sou de escola pública, então não vou nunca me tornar cientista. E isso não dá pra gente ter. As pessoas têm que se sentir livres para fazer o que elas querem fazer da vida, né? E eu acho que isso é muito importante, é muito justo, né? Obrigada por ter voltado, então, né? Por ter feito. Nossa, é um prazer. fazer esse agradecer trabalho. por isso. Exatamente. Parabéns. Além do sol, né, gente, do Brasil, pelo amor de Deus, porque eu escolhi os 2 países que mais chovem no mundo, a Inglaterra e a Holanda, para morar. Então, tipo, faz sol, assim, uma vez por ano, quando muito. Assim, uma semana por ano faz sol e o resto é chuva e frio e... Hoje você está realizada profissionalmente. Estou super realizada, assim. Só falta ir para Marte ou Só pra Lua. falta ir para Marte. Só ir. Tá, NASA. E Quero continuar, ir. e continuar divulgando a ciência, que isso é a Sim. maior benfeitoria que você poderia, né? Sim, Que coisa linda. Assim, eu acho muito legal, assim, quem quiser, assim, eu não acho que todos devem se tornar cientistas, porque temos pessoas de qualidade, todas as qualidades, né, Sim, inteligências claro. e vontades, então, assim, mas eu acho muito justo que quem queira, quem tenha vontade, que possa. Né? Que é possível, acredite, né? Que acredite que pode e que possa, e que tenha o incentivo para essa pessoa poder seguir uma carreira científica se assim ela desejar, né? Parabéns. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Rebeca, a gente abriu uma caixinha de perguntas na internet
e chegaram várias perguntas do Instagram. Que legal. E é o seguinte, estão perguntando se você já foi para Houston alguma vez. Infelizmente, ainda não fui para Houston. Eu já fiz uma chamada com Houston. Eu organizei aqui no Brasil um evento que era um evento em parceria com a NASA. E a gente abriu uma chamada de vídeo com um astronauta que estava na Estação Espacial Internacional. Uau, né? que legal. E eu fui a ponte, né, dessa chamada. Então eu tava com o Houston no telefone. Foi muito legal. Eu, hi, Houston, are you there? E daí o Houston falava, ok, stand by. Daí eu falava, ok, we're standing by. Parecia coisa já de filme. treinando para ir para Marte, né? Exatamente, parecia Que coisa de filme, bacana. então muito Olha, legal. E você já cultivou plantas comestíveis e já provou por acaso essas? Do meu experimento eu não provei, mas o meu orientador, ele chegou a provar de outro experimento que ele fez, né? Tomates marcianos. E ele me contou que os tomates marcianos eram mais doces do que os tomates terrenos. Olha só. Por alguma razão Então que a vai gente ter uma ainda não boa sabe qual. salada lá Vai algum ser dia. uma boa salada marciana. Vai. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa, muito legal. E a gente queria te agradecer de coração, muito obrigada por ter vindo. Foi uma honra recebê-la e uma inspiração enorme para toda essa moçada jovem. Muito legal o seu trabalho, parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada foi um prazer enorme ter tido essa conversa com vocês, prazer enorme ter recebido o convite de vocês. Super obrigada, assim, por ter me recebido. Obrigada. Um beijo, tchau pra vocês. Tchau, tchau.